E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar da segunda temporada de Fate, a saga Winx, que finalmente estreou aí na Netflix nessa última sexta-feira, dia 16 de setembro. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, depois de 1 ano e meio aí aguardando, finalmente nós tivemos essa segunda temporada de Fate, a saga Winx, que estreou ano passado debaixo de muita expectativa, sendo dividida em algumas polêmicas, alguns amaram, outros odiaram, alguns ficaram ali no meio termo, e agora nós estamos aqui retornando para falar dessa segunda temporada. E eu já vou avisar logo que esse vídeo, a maioria de tudo que eu vou falar aqui vai ser com spoilers, porque tem muita coisa que eu quero, digamos, abrir meu coração. Então, se você ainda não assistiu a série, fica aqui um pouquinho, daqui a pouco você sai, mas não esqueça de deixar seu like para ajudar a gente, beleza? Então galera, no final da primeira temporada, a gente viu que a Rosalind, ela dominou ali a Alfeia, ela acabou sepultando a Farrah ali naquele cemitério perto do banco, e ela, juntamente com Andreas e juntamente com os outros pessoal, acabou tomando de conta de Alfeia. Então as meninas ficaram assim, tá, e agora, o que a gente faz? Não temos muito, né? Não temos muito o que decidir. Vamos ter que escolher ser subordinada dessa mulher. E, inclusive, eu quero dizer que eles trocaram a atriz nessa temporada. Até onde eu vi, eu não consegui apurar nada sobre o porquê da mudança, o porquê da troca da atriz. Eu não sei o que aconteceu com a atriz anterior, mas enfim. E isso eu achei que foi até um ponto um pouco negativo, porque, na minha opinião, essa atriz que faz essa Rosalind, ela não me passou tanto tom de ameaça quanto a Rosalind da temporada passada. Então eu fiquei o tempo todo com aquela sensação de, tá, beleza, ela é a vilã aqui, mas eu sinto que tá faltando algo. Então eu senti muito disso. A gente tem o Andreas, que novamente está muito potente e imponente, passando aquele ar de superioridade, mas eu sinto que tem muitas coisas ali no final da primeira temporada pro início dessa, que eles meio que passaram um pano ali como se nada tivesse acontecido. Então eu poderia dizer que o início tava me incomodando um pouco por causa disso, porque houve uma semi-guerra, houve uma batalha ali contra os queimados, só que depois todo mundo tava agindo como se nada tivesse acontecido. A Rosalind veio, dominou tudo e ninguém fez nada por isso. E outra coisa também, a questão de algumas decisões burras de alguns personagens, que isso tava assim, me incomodando de uma forma assim tão grande que eu fiquei, cara, por que eles estão fazendo isso? Por que esses personagens estão tomando essas decisões? É muito fácil ir para esse lado, por que eles querem ir para esse outro? Entendeu? Então teve assim algumas mudanças, que essas mudanças eu vou falar na parte com spoilers, meio que solucionaram as coisas que estavam sendo arrastadas, que estava muito assim, que não saía do lugar nos primeiros episódios. Então os 3 primeiros, eu não diria que eles estão ruins, mas eu diria que faltou ousadia, entendeu? Tava mantendo ali o nível da primeira temporada e tal, não estava ruim, mas tinha muita coisa ali que estava me incomodando, principalmente decisões de alguns personagens. Dentro desses personagens está o Hoffrey, que é o pai da Terra e do Sam. Cara, ele foi assim, o personagem mais inútil, mais irrelevante, mais descartável de toda a série, porque tudo o que ele fazia, todas as decisões que ele tomava, só prejudicava todo mundo ali. E da mesma forma que o Sam, que muita gente estava até se questionando se o Sam estaria nessa temporada, fiquem tranquilos, galera, já vou dizer para vocês, o Sam está nessa temporada sim. Mas teve algumas coisas ali que eu vou revelar só na parte com spoilers, beleza? A grande expectativa, eu posso dizer assim, era sobre a Flora, né? Sobre a chegada da Flora, que muita gente reclamou ali na primeira temporada. Gente, mas o que é isso? Winx sem a Flora? A Flora é a melhor personagem do desenho, pelo menos considerada pela grande maioria a melhor personagem do desenho. Eu também gosto muito da Flora do desenho. E beleza, finalmente nós tivemos a Flora, né, que é a prima da Terra. E cara, eu posso dizer assim pra vocês, a primeira impressão, quando ela aparece pela primeira vez, eu gostei muito, porque eu pensei, cara, finalmente o time das Winx, né, agora está completo, agora está todas elas ali juntas, reunidas. Mas depois eu não gostei do direcionamento que a Flora estava tomando, aliás, que o roteiro estava
direcionando para Flora ali nesses primeiros episódios. Sabe aquela sensação de que a Flora era a prima perfeita, linda e talentosa e a Terra era só aquela prima qualquer coisa, tipo, essa sensação que estavam me passando, e eu comecei a pegar um certo rancinho da Flora, eu não vou mentir. E eu tava assim, falei, cara, mas a Flora vai ser uma babaca nessa série? Porque não faz sentido nenhum. Até porque a personalidade da Flora no desenho é aquela personalidade fofa, doce, altruísta. E no começo aqui da série tava demonstrando uma coisa completamente diferente. Então assim, galera, eu posso dizer que num todo essa temporada tá muito boa, porque enquanto eu estava reclamando no início da série que beleza, tá legal, mas tá faltando ousadia, do meio pro final, eles finalmente tiveram ousadia. Eles finalmente tiveram coragem. E aí, meu amigo, acontece coisa ali que você nunca, tipo assim, mas nunca imaginou que o roteiro teria coragem de fazer aquilo, e sim, eles fizeram. Então, agora sim, eu encerro a minha parte sem spoilers. Se você ainda não assistiu a segunda temporada, não quer pegar spoilers, fecha o vídeo, mas não esqueça de comentar aqui o que você achou, o que você tá achando da temporada até agora, beleza? Então é isso. E para você que fica aqui com a gente, que já assistiu todos os 7 episódios, eu até pensei em fazer um vídeo sem spoilers e depois fazer um vídeo com spoilers, mas cara, eu decidi trazer esse vídeo aqui completo porque eu pretendo talvez depois fazer um outro vídeo analisando melhor algumas teorias e talvez algumas desconstruções de personagens. E falando em desconstrução de personagens, vamos falar de alguns ali que foram inseridos, principalmente o Guy, né? O Guy, ele veio para ser o crush da Aisha e eu gostei muito porque eu tava botando muita fé na química desses dois personagens, sério. Eu até tava pensando, falei, cara, a Aisha finalmente ela vai ter um cara legal, ela vai ter alguém com quem ela possa se relacionar, e isso estava perpetuando ao longo da temporada, mas a Aisha, ela sempre mantendo aquela pose firme, né? E até as amigas dela falando, Aisha, você precisa relaxar, você precisa dar oportunidade para algum garoto. Como ela nunca teve nenhum namorado na vida, né? Ela sempre tinha aquilo reprimido dentro dela, porque ela pensava, nossa, tem uma guerra acontecendo, pessoas estão correndo perigo, então é melhor eu focar. Então, ela estava, sim, desde o começo, seguindo a intuição dela. Mas o que acontece? O Guy, ele foi paciente, né, de uma certa forma. Ele até meio que respeitou a distância dela, o posicionamento dela, mas as amigas, obviamente não sabendo do que iria acontecer, foram e deram um empurrãozinho. Olha, Aisha, eu acho que você deveria relaxar, você deveria, né, dar uma oportunidade pra ele, conversa com ele. Ah, esse negócio de ficar só mandando mensagem, se encontra com ele e beleza. Eles realmente começaram ali um pseudo relacionamento, eu posso dizer assim, mas eis que veio a questão de que no final ele era nada mais e nada menos que um bruxo de sangue. E esse bruxo de sangue estava trabalhando para o Sebastian, que é um outro personagem que entrou aqui, que a gente vai falar dele também. Tivemos a questão do Silva, que ele foi preso ali no final da primeira temporada, certo? E as meninas, elas bolaram um plano para tentar tirar ele de lá, tirar ele do exílio, porque possivelmente ele seria torturado até a morte e tal. E elas conseguiram, fizeram um plano até efetivo, eu posso dizer assim, e conseguiram fazer o Silva escapar. O Silva escapou, foi para uma outra cidade e até falou para as meninas, olha, tem um amigo meu que é o Sebastian, ele vai poder me ajudar. Ele é uma fada muito poderosa e tal. E cara, eu estava assim, colocando todas as minhas expectativas e apostando todas as minhas fichas nesse personagem, no Sebastian, principalmente pelo lado do Anders, porque o Anders estava como a figura masculina antagônica dessa temporada, certo? Então, o Anders desde o início, aliás, desde o final da primeira temporada, ele estava mostrando pra gente, esse é o vilão da série, enquanto a Rosalind é a vilã da série.
E desde o comecinho dessa temporada, o Andrews estava demonstrando isso. Só que eu meio que estava desconfiando de algumas coisas por conta da relação que ele tem com a Beatrix, certo? Por mais que ele seja esse homem durão, esse homem imponente, como eu havia falado, ele tinha um certo carinho pela Beatrix, um carinho de pai e filha, que ele não tinha nem mesmo pelo Sky, que é de fato o filho autêntico dele. Então eu tava naquela, falei, cara, mas por que o Andrews está assim, ele meio que fraqueja sobre as suas ações, sobre as suas decisões, na verdade, quando a Beatrix está por perto ou quando tem alguma coisa que é relacionada com a Beatrix. Então, por isso que eu acreditei no Sebastian, justamente por isso, porque quando o Andrews foi até lá no local, foi até a loja e foi perguntar do Silva, e o Sebastian escondeu o Silva lá no portal que ele faz ali, né, no coisa. Então o Andrews bateu nele, bateu no Sebastian e tal, e eu falei, caramba, velho, será se vão descobrir? Será que vão pegar ele? E acabou que não pegou, mas também abriu aquele leque de possibilidades, certo? Já já a gente vai voltar a falar no Sebastian, vamos deixar isso mais pro embate final. E vamos falar das meninas, né? A Musa, eu gostei muito dos rumos que a personagem tomou, apesar de que sim, beleza, foi algumas decisões burras, eu posso dizer assim, foram. Só que depois eu senti que a Musa, ela teve um aproveitamento muito melhor, principalmente depois que o Sen saiu de cena. Agora sim eu vou poder falar do Sen com mais propriedade, que eu não poderia falar na parte sem spoilers. Cara, o Sen, ele estava bem sim nessa temporada. Só que assim como estava acontecendo com o pai dele, porque realmente o pai dele da Terra, que acho que é Harvey o nome dele, eu não lembro o nome dele direito, ele foi assim, a pior coisa nessa temporada. E ele foi tão péssimo, porque tudo o que a série estava presa, tudo que estava prendendo a série de andar era por culpa dele. Então, todas as decisões, os planos das meninas, qualquer possibilidade de deter a Rosalind estava sendo impedido por causa dele. Então, depois que o personagem saiu de cena, juntamente com o Sen, a série subiu. A série levantou assim de uma forma que nem eu estava esperando. Então, o que eu estava reclamando no começo, cara, tá faltando ousadia, tá faltando coragem, por que o roteiro não arrisca mais um pouquinho? Só foi tirar de cena o Harvey e o Sen, a série subiu. E quando eu falo tirar de cena, não significa que eles morreram, né? Eles foram para outro lugar, foram transferidos, e isso ajudou muito, e até mesmo pro desenvolvimento da Musa, porque a Musa tava só naquela, beleza, eu preciso ir lá acalmar o Sen, o Sen tá nervoso, eu preciso tirar as emoções dele, eu preciso tirar a raiva dele. Ela só tava dependendo do Sen e ela não tinha nem mesmo personalidade própria. O Sen saiu de cena, a Musa perdeu os poderes dela por conta das coisas lá que estavam acontecendo. Então, isso dela ter perdido os poderes dela acabou criando nela aquele espírito de mudança, certo? Tanta mudança que ela quis se tornar especialista. Ela via o Riven juntamente com o Sky e o Danny treinando aquelas coisas de combate e tal. Inclusive eu gostei muito que aqui nessa temporada as coreografias das lutas estão bem melhores, um ponto super positivo também. E a Musa, ela estava disposta a se tornar uma especialista. Ela pensou, cara, já que eu já não tenho mais meus poderes, não consigo mais usar meus poderes mentais, eu vou ajudar os especialistas, porque na guerra contra os raspadores, né, que eu até esqueci de falar que esse é um ponto importante, porque eles são as criaturas principais dessa temporada, enquanto na primeira temporada a gente teve os queimados. Aqui nessa segunda temporada a gente tem os raspadores. E por conta disso que aconteceu, que o raspador sugou a energia, sugou a magia da Musa, ela ficou nesse desespero. Porque antes disso, quando estava tendo o treinamento dos especialistas, a Rosalind falou que, e até mesmo Silva, que a outra coisa também que eu não entendi, que meio que foi muito corrido, eles passaram, se atropelaram tudo, foi que o Silva meio que acabou voltando para o Fé, a Rosalind meio que perdoou ele, o Andrews
Anders meio que perdoou ele e beleza, e deixou como tá. É o que eu falei, o começo da série foi uma série de decisões burras e algumas assim, que beleza, que eu achei que foram conveniências, na verdade. Algumas eu achei que foram umas conveniências do roteiro, mas enfim. Então a musa, ela decidiu, falei, não, olha, River, me ensina, eu quero aprender isso e tal. E ela passou por um treinamento bem legal até, só que assim, eu gostei porque depois disso ela acabou tomando as próprias decisões, né? Então ela já não estava mais tão dependente do Sam, já não estava tão dependente da própria magia dela e nem mesmo das amigas dela, então ela foi tomando decisões por conta própria. Bom, a Stella, o que dizer da Stella? Eu acho que a Stella, ela foi útil em alguns momentos nessa temporada, mas eu sinto que de todas as meninas, ela foi a que teve menos desenvolvimento. Até porque a gente nunca sabia quando ela estava 100% bem, quando ela estava mal. Então eu achei que faltou muita coisa assim para ser trabalhado nessa personagem. Eu achei que na primeira temporada ela ficou com a personalidade muito mais definida do que nessa. Então assim, acho que de todas elas, de todas as Winx, ela foi a que ficou mais destoada assim das demais, na minha opinião. E a Terra, beleza, a gente teve uma mudança bem abrupta aqui na personalidade da Terra e principalmente nesse quesito da sexualidade dela. Eu achei que foi um pouco estranho, porque na primeira temporada eles não deram muitos indícios de que a Terra poderia ser ou lésbica ou bissexual, diferente do Danny, né? Que o Danny já na primeira temporada já ficou claro. Ah, beleza. Curto a Beatrix, mas eu também curto o River. Ou seja, eu posso ser gay, eu posso ser hétero, na verdade, bissexual. Ou seja, teve sim o trisal, né, entre eles três lá, mas enfim. Mas a Terra, ela sempre teve uma quedinha por garotos. Inclusive, ela teve uma queda pelo Riven na primeira temporada e tal. E até foi por isso que eu peguei um certo ranço da Flora, porque a Flora tava pegando muito amizade com o Riven. Tipo assim, uma amizade fácil, mesmo a Terra alertando ela o tempo todo. Então meio que eu tava um pouco incomodado com as decisões, as atitudes da Flora, mas eu achei muito conveniente deles do nada fazerem que a personagem, tá, beleza, gente, olha, eu percebi que eu nunca dei certo com meninos simplesmente pelo fato de que eu não gosto de meninos. A partir de agora eu sou lésbica. Tá, beleza, mas o que isso vai ajudar no restante da série como um todo? Eu gostei porque, pelo menos, ela liberou algo que estava dentro dela e ela teve, sim, o apoio das meninas, né? As outras meninas apoiaram muito ela, mas eu achei que essa mudança repentina, abrupta da personalidade dela, eu poderia dizer que não interferiu nela, tipo assim, na magia dela ou em outras decisões dessa personagem. Tá, e falando da Terra, já emendando na Flora, eu falei aqui que no começo não tava gostando muito da Flora, eu tava achando ela até bem chatinha no começo, pra ser sincero, mas depois eu gostei de como o roteiro acabou virando pro lado dela. Então, ela se sacrificar ali na batalha final, porque praticamente ela e a Musa estavam sendo as fadas, eu poderia dizer, menos eficientes ali das meninas principais, né, das Winx. Então, elas acabaram bolando um plano de ficando ali em Alfeia, né, pra poder ajudar todo mundo depois que o Sebastian, e a gente já vai falar do Sebastian, depois que o Sebastian chamou os bruxos de sangue para invadir ali o local, e cada um desses bruxos de sangue que estavam até controlando, alguns especialistas estavam sequestrando as fadas e colocando ali, né, no porão, e o Sebastian estava sugando a magia de todas as fadas através dos raspadores, certo? Então a Flora, ela finalmente tomou atitudes que justificou, entre aspas, o motivo de que no começo ela não estava tão entregue. Então eu senti que a personagem ela estava até meio perdida, o que é normal, porque ela acabou de chegar ali em Alfeia, ela já pegou
o barco já estava andando, já tinha acontecido todas aquelas coisas e tal, então, né, nada mais justo dela ficar meio perdida, sem saber quem é quem, sem saber em quem confiar. Mas ainda assim eu achei que faltou um pouco. Apesar, ela fez esse sacrifício, ela usou aquele antídoto tal, aquele negócio lá pra atrair os raspadores pra ela, pra que os raspadores, quando sugasse a magia dela, os raspadores morressem, mas eu senti falta de mais desenvolvimento nessa personagem, que eu acredito que possa ter isso numa eventual terceira temporada, caso for renovada. Tá, e vamos falar da Beatrix. Cara, a Beatrix é uma personagem bem interessante, uma personagem bem ambígua, eu posso dizer assim, e ela teve, assim, uma série de declínios aqui nessa temporada. Tinha momentos que ela tava lá em cima, tinha momentos que ela tava lá embaixo, tinha momentos que ela tava do lado das fadas, tinha momento que ela tava do lado dos vilões. Você nunca sabia exatamente qual era a dela, qual era a da Beatrix. E no final a gente descobre que tudo isso que ela tava fazendo, ela tava simplesmente jogando o jogo. Ou seja, ela estava indo atrás do passado dela, de saber do passado dela, da mesma forma que a Bloom também, né? Da mesma forma que a Bloom, ela queria saber da origem dos pais dela, quem eram os pais dela, a Beatrix também queria respostas. E para obter essas respostas, ela teve que tomar decisões que, em vista da gente, né, do público, são decisões, assim, de traição, né? Ou seja, uma hora ela precisava trair a Bloom e as meninas, uma hora ela precisava trair a Rosalind, uma hora ela precisava trair o Sebastian. Então, assim, ela tava o tempo todo jogando ali, colocando todas as peças, movimentando cada uma das peças para ela conseguir o que queria. Ela conseguiu o que ela queria? Eu posso dizer que sim, com ressalvas. Por que com ressalvas? A gente descobre ali que quando a Stella vai confrontar ela, que ela fala que ela teve duas irmãs. Por isso que teve aquela teoria na primeira temporada de que a Beatrix seria a junção das 3 Trix do desenho. Vocês lembram dessa teoria? Não sei se vocês ficaram por dentro. Que teve uma teoria que a Beatrix, ela na verdade, são as 3 Trix que juntaram em uma. E agora, isso meio que confirmou nessa temporada, porque a própria Beatrix falou: eu fiquei sabendo que eu tenho 2 irmãs, não sei onde elas estão, não tenho mais ninguém, e eu queria saber a verdade, por isso que eu precisei fazer o que eu fiz. E cara, eu pensei, falei, velho, se ela tem 2 irmãs, eu até cheguei a cogitar, será se essas 2 irmãs pode ser uma, a Bloom, e outra, sei lá, alguma das outras fadas? Eu cogitei nessa ideia e eu continuo cogitando, na verdade. Me conta aqui nos comentários se vocês também acham que a Bloom pode ser a irmã da Beatrix. Eu fiquei muito surpreso quando o Sebastian finalmente teve aquele embate final, todas as Winx estavam lá juntamente contra o Sebastian, e a Beatrix chegou, ela libertou o Sky e ela enfrentou o Sebastian, o que causou tragicamente a morte dela, que eu fiquei assim, chocado, porque eu realmente não tava esperando nada daquilo. Inclusive, essa não foi a primeira decisão ousada da série. A primeira decisão ousada, na verdade, foi a morte do Andres, porque realmente eu não tava esperando. Quando eles foram lá pra resgatar a musa lá dos raspadores e tal, o Andres estava sendo controlado e a gente descobriu que o Andres estava sendo controlado pelo Sebastian. Foi aí que a gente descobriu que o Sebastian que era o vilão. O Sebastian era o bruxo de sangue que a Rosalind e todos os outros estavam procurando. Então, a gente teve essa morte trágica aí da Beatrix e deixou, assim, um leque para várias possibilidades, para várias teorias do que pode acontecer, de quem pode ser essas 2 irmãs da Beatrix, que talvez eu pretendo em um outro vídeo falar com mais teorias. Cara, tem muita coisa ainda para poder falar de Winx por aqui. E outra coisa assim também muito ousada que eu achei nessa temporada foi justamente matarem a Rosalind antes do final. Cara, aquilo ali eu fiquei... Sério, eu fiquei em estado de choque, porque, velho, eu pensei, a Rosalind vai ser a vilã até o final da série, e é isso e pronto. Eu até pensei, ela vai conseguir matar o Sebastian, e ela vai absorver os poderes do Sebastian, e ela vai se tornar a grande vilã, a dona da zorra toda. E não foi isso que aconteceu. Quando a Bloom ficou sabendo pelo Sebastian de que ela matou a Farrah, ela
foi com sangue nos olhos mesmo. A Rosalind até tentou deixar ela em estado catatônico ali, mas a chama do dragão era muito mais poderoso, então a Bloom, que já estava meio descontrolada porque elas estavam usando a magia delas naquela pedra convergente, certo? Então, ela acabou usando a chama do dragão e, velho, ela matou a Rosalind assim. Velho, ela ficou completamente tostada, eu posso dizer assim, churrasquinho de Rosalind, olha só, velho. Mano, eu fiquei assim, chocado, eu falei, cara, era essa ousadia que eu estava querendo que a série tomasse? Era isso que eu estava querendo que os roteiristas tomassem e eles fizeram. A primeira decisão, assim, ousada foi matar o Anders, eu não tava esperando, mas matar a Rosalind foi assim, cara, foi uma coisa assim, absurda. De uma forma boa, eu posso dizer assim, de uma forma boa, foi uma decisão bem absurda. E aí é que a gente chega finalmente na Bloom e no Sebastian. Eu vou falar dos dois aqui em conjunto, porque eu acho que eles foram, eu posso dizer, o grande centro, o grande destaque dessa temporada. Eu não vou falar muito, gente, do Riven, nem do Danny e nem do Sky, não vou falar muito desses personagens, mas, cara, a Bloom e o Sebastian, a interação que eles tiveram foi, assim, uma coisa incrível mesmo. Porque o Sebastian, ele tava com sangue nos olhos também, obviamente, porque ele veio de Asterdel, ele descobriu o que a Rosalind fez, a Rosalind matou todo mundo ali de Asterdel, porque em Asterdel tinha bruxos de sangue, e obviamente ele também era um bruxo de sangue. O Gray, que era o namorado da Aisha, ele estava juntamente com o Sebastian, porque ele também queria que fizesse isso, que o Sebastian ressuscitasse os bruxos que morreram em Asterdel. Por isso que o Sebastian queria roubar a chama do dragão da Bloom. Se eu pegar a chama do dragão, eu vou conseguir ressuscitar todos de Asterdel e, inclusive, eu posso te contar a verdade sobre a sua mãe, sobre a sua origem. E ele contou pra ela. Ele contou que, na verdade, a Bloom, ela nasceu há 1000 anos atrás. Olha, gente... Olha só que coisa absurda. Ela nasceu há 1000 anos atrás e durante 1000 anos, quando ela ainda era bebê, ela ficou em estado de estatase. Acho que é isso, acho que é assim que se pronuncia. Ela ficou em estatase. A mãe dela, que tinha a chama do dragão, colocou ela em estado de estatase quando ainda era bebê, e depois de 1000 anos ela foi encontrada e ela cresceu juntamente com os pais humanos dela, certo? Então, cara, foi muita coisa assim que foi sendo jogada, sendo revelada, muita coisa ousada, mas assim, o auge, e que foi a parte que eu gritei, que eu fiquei assim enlouquecido, foi quando todas as Winx, exceto a Musa e a Flora, se reuniram ali pra ir de contra o Sebastian e, mano, elas se transformaram. Velho, eu gritei tanto, eu pulei, eu vibrei, eu falei, caraca, a transformação, mano, a transformação, conseguimos. Aquilo ali foi incrível aquela transformação delas. Eu não tava, assim, eu tava esperando porque eu vi o trailer, mas tipo assim, foi muito mais empolgante ainda quando chegou no momento. O final deixou muitas pontas abertas ainda, porque a Bloom, ela ficava tendo visões do mundo escuro, né, do mundo da escuridão, que o Sebastian estava enfatizando pra ela o tempo todo, e ela percebeu de que a verdade poderia estar justamente nesse mundo. Então, o Sebastian, ele queria roubar a chama do dragão para ele ir até o outro mundo, e ele contou um causinho de que ele iria fechar o portal, mas eu não acreditei muito nisso não. Mas ele falou pra Bloom que a única forma de fechar esse portal pro mundo da escuridão seria pelo outro lado. Ou seja, não tinha como a Bloom simplesmente usar a chama do dragão e fechar o portal daqui, desse mundo nosso, né? Eu falo esse mundo nosso como se a gente estivesse no mundo das fadas, mas enfim. A única forma era ela fechar do outro lado. Então ela chegou, ela encontrou o portal, o Sky foi atrás dela. Bloom, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Nossa, você me deixou uma carta. Sério isso? Você vai se despedir, vai deixar a gente através de uma carta. E ela falou, eu preciso fazer isso, eu preciso descobrir a verdade, eu acho que vai ser muito melhor se vocês ficarem sem mim. A única forma de fechar o portal é eu atravessando esse portal e fechar do lado de dentro. Então, a Bloom, ela entrou no portal. E, velho, eu achei muito, mas muito interessante, porque mostrou ali uma espécie de castelo. E aquele castelo é muito parecido com o castelo das Trix do desenho. Mano, quem assistiu o desenho vai sacar essa referência, porque eu saquei
é idêntico ali o castelo onde as Trix ficavam. Eu falei, caraca, mano, olha a referência aí, velho, referência. Chegamos no final, a Bloom chega, né, nesse pseudo castelo, encontra uma mulher mexendo em umas coisas, ela tava com uma manta, alguma coisa assim, e ela fala, mãe? Aí é que vem a questão, será se ela realmente é a mãe da Bloom? Ou será que não? Ou será que a mãe da Bloom realmente morreu? Ou melhor, será que a mãe da Bloom, na verdade, não é um bruxo de sangue? Não é uma bruxa de sangue? Mano, Netflix, muito obrigado, porque essa temporada superou as minhas expectativas. Eu estava com medo, assim, danado, porque tivemos outras continuações esse ano que não foram tão boas, mas eu digo que sim, essa temporada de Fate, a Saga Winx, está muito boa. Eu gostei pra caramba. Os primeiros episódios, como eu falei, demoram um pouco de engrenar, me incomodaram em muitas coisas, mas depois ela ficou assim, fantástica. E eu acredito que nós teremos mais vídeos de Winx, vai depender muito do meu tempo, vai depender muito do meu cronograma, porque tem outras séries e outras produções que eu pretendo comentar nos próximos dias, mas eu quero saber de vocês. Se você já assistiu essa segunda temporada, me diz aqui nos comentários o que você achou, quais são suas teorias, o que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada, caso seja renovada. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente não tem nenhuma informação, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.